Oi, pessoal. Meu nome é Jade, para quem não me conhece. Hoje eu vou gravar um vídeo vai falar de assunto que não é, talvez, que as pessoas tenham tanto interesse, né? Eu vou falar sobre algo que não é a Iwasamui. Mas eu queria gravar esse vídeo numa tentativa de falar com alguma menina que esteja hoje com as mesmas dúvidas que eu uma vez tive. E dúvidas que até hoje ainda voltam em outras roupagens. Então eu espero que isso ajude principalmente as moças. Se tiver algum rapaz escutando, eu acho que é bom para vocês entenderem mais ou menos o que algumas mulheres pensam também. Eu vou falar sobre a questão da carreira e da vida familiar, da vida pessoal. Parecem dois caminhos quase diametralmente opostos. E depois a gente vai aprendendo que não é bem assim. A primeira vez que eu me vi olhando esses dois caminhos e pensando o que é que eu ia fazer foi quando eu estava ali no vestibular, né? E vou até fazer um parêntese aqui, porque nessa época eu conheci um dos poemas que eu mais gosto. Eu gosto muito dele porque eu me identifico. É um poema chamado Ismalha, do Alfonso de Guimarães, que tem uma moça no alto de uma torre e ela se apaixona pela lua. E ela olha a lua no céu e olha o reflexo da lua na água. E também se apaixona pelo reflexo da lua. Então ela está no alto da torre e ela tem esse sonho por duas coisas opostas. E era assim que eu me sentia. Quando eu estava no vestibular, foi a primeira vez que eu tive essa dúvida, eu comecei a pensar o que é que eu ia fazer para eu conseguir realizar o sonho que eu sempre tive, que é de ter uma família e ter três filhos. Sempre quis ser uma mãe e não somente ter três filhos, eu queria ser uma boa mãe que pudesse estar presente para meus filhos e também pudesse oferecer a eles tudo que eu gostaria de oferecer. Eu teria que ter um bom emprego e ganhar bastante. Então estava ali eu pensando como é que eu ia conseguir fazer isso no vestibular. E na época eu queria muito fazer arquitetura, porque eu gostava de desenhar e eu gostava de artes e eu achava que eu tinha uma certa facilidade de desenhar. E nessa época eu lembro que eu conversei com meu pai. O meu pai, para dar um contexto, meu pai é médico, mas o meu pai já estudou muitas coisas. E uma das coisas que ele chegou a cursar por um período foi arquitetura. E ele sabia do meu desejo de ser arquiteto. Então nós conversamos e ele falou: Filha, a arquitetura é mais legal. Assim, as pessoas da arquitetura são mais interessantes, têm ideias diferentes, são mais sensíveis. A parte das artes. Porém, a medicina, financeiramente falando, é mais segura. Não quer dizer que você não consegue ter três filhos, sustentá-los sendo arquiteta, consegue ser bem-sucedida fazendo isso. Mas, em média, as pessoas que fazem medicina talvez não tenham que ser uma das melhores do seu meio para conseguirem sustentar sozinhos três crianças, entendeu? E eu sempre tive medo, eu não sabia se eu iria encontrar um bom marido. Então, sempre tive o objetivo de sustentar três crianças sozinha, porque isso também era parte do meu plano, entendeu? No pacote da mãe, né? Nessa época foi a primeira vez que eu decidi uma coisa pensando nos filhos que eu queria ter. Eu decidi fazer medicina por causa disso. E eu, por muito tempo, me senti um pouco atormentada, assim, não com minha decisão sempre foi muito calma, mas nas poucas vezes que alguém me perguntou por que você fez medicina, principalmente no começo do curso, né? Por que você fez medicina? Nas poucas vezes que eu respondi isso, de verdade, eu senti às vezes que as pessoas não achavam isso muito legal, assim, porque ficava parecendo que eu entrei pelo dinheiro, não por amor à medicina. A medicina é super interessante, eu adoro a medicina e hoje, graças a Deus, eu consigo ver que eu consegui ser uma boa médica e estou em treinamento ainda, né? Mas eu consegui ser academicamente bem-sucedida, mesmo que a razão disso tudo não tenha sido o amor que não se mede, entre aspas, né? Então, nas vezes que eu falava isso, eu me sentia um pouco mal, porque eu pensava, será que eu vou ser uma boa. Será que eu vou ser um pouco pior como médica, porque eu tomei essa decisão baseada em outros objetivos, que não a medicina em si? Não sabia como seria, né? Então, essa foi a primeira vez. A segunda vez que essa questão da família e da profissão me preocuparam se elas iriam uma anular a outra, foi quando eu decidi que eu queria vir para os Estados Unidos. Eu decidi que eu queria vir para os Estados Unidos por vários motivos, né? Mas um dos principais motivos foi porque eu, já perto do final do curso de medicina, fui para o Canadá e fiquei um mês lá. Meus pais me mandaram para lá para eu ter um pouco menos de vergonha de falar inglês, porque eu tinha bastante.
Eu gostei muito do Canadá, eu achei as pessoas muito educadas, eu achei o país muito bonito, gostei do sentimento de liberdade, assim, de não ter medo, né, de andar na rua e, né, eu gostei do que eu vi. E eu pensei, nossa, eu me veria tendo meus filhos aqui. Eu acho que eu ficaria um pouco mais em paz, eu acho, com meus filhos passeando por aqui, em vez de passeando de onde eu venho, né? Eu gosto muito de onde eu venho, tá? Eu sou de Belém, mas lá é uma cidade violenta, e como vários outros lugares no Brasil são violentos também. Então, a motivação inicial para eu querer sair do Brasil foi o fato de eu pensar, talvez haja um lugar um pouco melhor para os meus filhos. Só que aí isso trouxe uma dúvida que me deu muito medo na época. Eu tinha 22 anos. E como toda mulher que quer ser mãe, eu comecei a fazer umas contas na minha cabeça e eu pensei que até eu me mudar para lá, até eu fazer as provas, entrar na residência, eu concluir a residência, esse período todo aí que vai demorar, talvez aí uns 7 anos, não sei, vai ser até ali os meus 29, 30, não sei. É nesse período que eu vou acabar conhecendo a pessoa que eu gosto. Ou não. Então, eu fiquei com medo se eu não iria, tomando essa decisão de querer vir para cá para poder ter os filhos, se eu não ia postergar muito eu conhecer alguém, se eu iria achar uma pessoa que eu gosto, se alguém ia gostar de mim, se eu iria ter tempo de ter os filhos ao mesmo tempo que eu iria começar a estudar, depois residência. Então eu tive muito medo também nessa época, se essa decisão não ia ser um tiro no meu pé, né? Graças a Deus não foi. Depois que eu decidi vir pra cá, pouco tempo depois eu conheci o meu marido e comecei a namorar com ele, consegui continuar a pesquisa que eu estava fazendo e depois aplicar para residência, enfim. E aí vem o outro momento em que essa decisão veio, né? Que foi quando depois que eu me casei, eu comecei a pensar, como é que eu vou ter um filho e aplicar para residência médica nos Estados Unidos? Eu tive medo se isso iria ser visto de forma negativa para alguém que está começando a residência, ter uma criança. Também tive medo se o meu desempenho iria cair muito, porque cai, gente, né? Quando a gente tem um filho, pelo menos os primeiros meses e depois também. Os primeiros meses é muito difícil e no tempo seguinte tem sempre um grau a mais de dificuldade. Fiquei novamente com medo disso. Será que eu tenho um filho? Isso vai atrapalhar na residência? Será que eu não? Eu espero para ter depois? E eu, graças a Deus, decidi ter antes, porque era mais importante para mim, né? Não precisa ser mais importante para todo mundo, mas para mim isso era mais importante. Na época, eu conversei com meu marido e chegamos a um acordo. Se eu não conseguir entrar no programa X, Y ou Z, porque eu tenho um filho, eu talvez não devesse estar no programa X, Y, Z. Talvez o local não seja para mim. Tive a minha filha, eu achei o programa perfeito, né? Que sabia da minha filha, conversei sobre ela nas entrevistas e eles me aceitaram de braços abertos mesmo assim. E aí eu chego às minhas conclusões. Quando eu era pequena, eu não sabia se querer ter uma família iria ser conflitante com eu querer ser bem-sucedida. Por mais que a vontade de ter sucesso fosse para sustentar essa família, é muito fácil você se perder, é muito fácil você entrar nessa neura. Quanto mais você trabalha, mais você estuda e mais você sobe, se coloca em meios intelectuais e etc., mais você sente a pressão para se manter equiparada com as pessoas ao seu redor. Então, é muito fácil você entrar nesse ciclo de trabalho eterno e você não consegue ter uma vida pessoal. Esse medo eu posso dizer hoje que é real, não é um medo sem sentido, é uma coisa que você precisa ter ciência, mas que dá para você alcançar uma boa vida profissional e ter filhos. Não somente dá, mas você querer ter filhos pode ser a força motriz para você alcançar os seus objetivos. Eu tenho certeza que se eu não quisesse tanto ter filhos, eu não teria vindo para cá. Eu não teria vindo para cá, eu não teria feito pesquisa há 3 anos, eu não teria entrado em Harvard, eu não teria achado o amor da minha vida. Eu não teria me tornado a mulher que eu queria ser e me tornado capaz de alcançar essas coisas. Então, querer ter uma família, querer ser uma mãe, não é diametralmente oposto a você estudar e a você trabalhar muito. É uma linha tênue. É uma linha tênue, né? Muitas vezes, eu tive que cancelar coisas que eu queria fazer, eu tive que deixar minha filha mais tempo com uma babá ou com a minha mãe do que eu gostaria. Tive que, muitas vezes, pedir a compreensão do meu marido para poder entender e apoiar, porque, como eu falei, graças a Deus eu encontrei uma pessoa muito boa, mas entender e apoiar o fato de eu me dedicar tanto a essa carreira que eu queria construir, fazer ele entender que isso era por nós, pela nossa família, enfim, mas por mais que seja assim tão fácil você escorregar, se você não for muito intencional de qual é a sua prioridade, e é fazer isso tudo pela sua família, por mais que seja fácil dessa escorregada, esses dois caminhos
não são opostos. Esses dois caminhos podem andar juntos e eles andam muito melhor juntos. Se eu não tivesse me esforçado academicamente, profissionalmente, eu não acho que eu teria encontrado a pessoa certa para mim. E eu não acho que eu teria filhos. Por que eu tô falando isso? Porque para mim era muito importante eu estar bem na carreira, ou pelo menos encaminhada, para poder eu me sentir confortável para começar a ter os filhos. E talvez se eu estivesse, para mim, né, gente, não é para outras pessoas, mas talvez se eu estivesse onde eu estava, seguindo a progressão das coisas, como as pessoas equiparadas a mim estavam fazendo, eu não me sentisse preparada e não me sentisse pronta para ter os filhos. E olhando também as pessoas na mesma etapa da vida que eu e tudo, muitos não têm filhos. Então, talvez se eu tivesse ficado, não teria sido mais fácil eu ter filhos, porque não foi mais fácil para quem está lá, então por que teria sido mais fácil para mim, entende? Então, se você tá nessa fase da sua vida, né? Se você é uma moça aí dos seus 20 e poucos anos, tá pensando, poxa, eu faço a residência, talvez se eu fizer a residência eu não vou conseguir me casar. Ou se eu começar a fazer isso, vai atrasar muito eu poder ter filhos. Ou talvez eu não ache a pessoa certa para mim. Não vai acontecer. Se você tiver como prioridade ser mãe, ser filha, você vai conseguir fazer isso acontecer. Vão ter momentos que você vai ter que se dedicar mais para o estudo, mais para a carreira, e vai ter momentos que você vai precisar se dedicar mais para os seus filhos, mais para desenvolver o seu lado pessoal, e tá tudo bem. Não existe esse cenário perfeito em que tudo se alinha e você consegue ir para academia, ser muito boa academicamente, ter o amor da sua vida e ser linda. Não é assim, não é assim, infelizmente. Você pode ter tudo perfeito, entre aspas, né? Outro dia, uma corresidente minha até falou assim: Nossa, você está vivendo a vida perfeita. Sim, eu acredito que eu estou vivendo a vida perfeita, assim como antes eu estava vivendo a vida perfeita, antes de estar aqui, por uma questão de contentamento e felicidade que vem de dentro, né, digamos assim. Mas até quando a gente está com tudo perfeito, gente, tem coisas que a gente queria que fosse diferente. Por exemplo, eu estou altamente sedentária, né, neste momento. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, às vezes a gente olha de fora, pensa, ah, não, aquela pessoa ali tem tudo, tá tudo bom, tá tudo bem, mas nunca é assim, né? Nunca, nunca é assim. Enfim, eu não sei se esse vídeo ficou muito sem pé na cabeça. Eu espero que não. Eu espero que motive alguém a seguir em frente, ter motivação e saber que vai dar certo. Dá para você fazer as duas coisas. Dá para você ser médica, dá para você ser mãe. Vai precisar de apoio, claro, mas é possível. Então, tenha fé e prossiga. A outra coisa que eu digo também é tente não ter tanto medo. Eu tinha muito medo de se, quando eu virasse médica, eu não iria ter tempo para minha família. Meus pais são médicos e eles trabalharam muito. Minha mãe trabalhava, ainda trabalha muito. Quando a gente é criança, a gente não entende tão bem isso. Então, primeiro, quando a gente envelhece, sendo filha de médica, para qualquer médica que esteja assistindo, que tenha essa dúvida olhando para sua filhinha, né? Quando nós filhas envelhecemos, filhas de mães que são ocupadas, primeiro que nós entendemos melhor porque a mãe fez isso e nós também passamos a valorizar algumas coisas. Eu consigo entender que talvez se as mulheres na minha vida, não só minha mãe, mas as mulheres que me influenciaram, não fossem tão trabalhadoras, eu talvez não fosse dessa forma, porque os meus modelos seriam diferentes. Então, eu tenho minha filhinha e hoje eu olho para ela e às vezes eu tenho medo. Como vai ser se ela vai ficar magoada porque eu sou ocupada, enfim. Mas um lado de mim também pensa, demorou um pouco, mas eu entendi também o lado bom e o lado ruim é fácil de entender, né? Mas o lado bom de ter mulheres na nossa vida que não estão totalmente voltadas dentro de casa, que amam a família, que respeitam a família, cuidam, mas que também fazem outras coisas. Então, é preciso ter um pouco de perdão consigo mesmo, minhas amigas médicas. E é isso.